Jó, o livro mais antigo da Bíblia, nos fornece o registro de um homem que demonstrou fidelidade a Deus, integridade e honra diante de uma perda esmagadora, miséria pessoal e solidão. Jó é descrito como alguém que temia Deus e se desviava do mal, mas ele era um homem completamente em contato com a realidade de suas iniquidades, ou seja, seus pecados. Ele percebeu os seguintes fatos sobre os seus pecados. Primeiro, ele disse, é uma condição humana universal sobre todas as pessoas e em todos os lugares. Segundo, alguém é marcado por Deus por seus pecados e responsabilizado por eles. Terceiro, os pecados separam uma pessoa de um Deus justo. E quarto lugar, o Redentor veio para expiar os pecados e por meio dele, o pecador pode ser justificado perante Deus. Então, o que as percepções de um homem do livro mais antigo da Bíblia têm a ver com você e eu hoje? A verdade é que os princípios de Deus sobre nossos pecados, nossas iniquidades e seus efeitos em nosso relacionamento com Ele são imutáveis. Assim como esses princípios existiam nos dias de Jó, eles existem hoje e existirão para sempre. Princípios inalteráveis, imutáveis, irrevogáveis que devem ser confrontados. Os princípios que Jó reconheceu são descritos mais adiante na palavra de Deus, ou ampliados, ou melhorados, ou mais explicados, mastigados, conforme Deus foi falando com a humanidade. O apóstolo Paulo, o grande evangelista do primeiro século, escreveu sobre a verdade universal de nosso estado natural diante de Deus em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Este texto afirma todos, sem exceção, não há diferença, todos pecaram e carecem, ou estão destituídos da glória de Deus. Isto é muito sério. Para aqueles que temem a Deus e temem o que vai acontecer após a morte, é uma mensagem assombrosa. Toda a humanidade, desde o nascimento, está sob a bandeira do pecado e sua maldição de culpa e punição. Ele escreve ainda que, o apóstolo Paulo escreve ainda que o estado humano não é de escolha, mas de hereditariedade, que como resultado da desobediência de Adão, nos primeiros dias da história humana, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nossos pecados diante de Deus carregam uma penalidade pessoal e eterna. As ofensas não podem ficar impunes e o salário do pecado é a morte. Se você quer confirmar isto, pode ler em Romanos capítulo 5 e também em Romanos capítulo 6, o versículo 23. Cada um de nós é marcado por Deus por nossos pecados. O escritor do Salmo nos lembra em sua oração que toda iniquidade, todo erro, toda ofensa chega na presença de Deus e que nada está escondido de sua vista. Ele diz, tu pusestes as nossas iniquidades diante de ti, os nossos pecados ocultos à luz da tua face. Que terrível, que coisa assombrosa. Salmo, capítulo 90, versículo 8. A luz brilhante da presença de Deus expõe cada pecado em nossas vidas e em nossos corações, independentemente de nossas tentativas de escondê-los. Nada está escondido de Deus. Como resultado de nossas iniquidades, fomos afastados de Deus e de sua glória. O profeta Isaías nos diz que as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vós o seu rosto, para que não vos ouça. Isaías capítulo 59, versículo 2. Nossos pecados é a barreira entre nós e Deus. Mesmo aqueles atos de bondade e atos de generosidade que podemos empreender não fazem nada para mudar nossos pecados
diante de um Deus santo. Mais uma vez, posso citar Isaías, ele escreve que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças, quer dizer, o melhor que nós podemos fazer, como trapo da imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Portanto, tendo como pano de fundo nossos pecados, como ofensa e nossa culpa, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Redentor dos escritos de Jó, veio à terra para resolver pessoal e completamente a penalidade de nossas iniquidades e nos trazer de volta a Deus. O profeta Isaías, novamente cito ele escreve: Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías capítulo 53, versículo 5. É interessante, Isaías, 700 anos já, profetizou a respeito de Cristo, que vinha para morrer no lugar do pecador, preparar a salvação. A cruz foi o cenário para a resolução dos pecados do homem diante de Deus. Foi lá que o Senhor Jesus Cristo, o Santo Filho de Deus, foi ferido, moído, castigado e condenado em meu lugar. Deus se agradou do sacrifício de seu Filho e o ressuscitou da morte e o trouxe de volta ao céu. Todos os que reconhecem sua iniquidade e se arrependem diante de Deus e aceitam o sacrifício de Cristo como pagamento por sua pena e culpa são perdoados, são salvos e um lugar no céu lhes é reservado. Seus pecados já foram perdoados, você que me ouve, é a promessa de Deus que para aquele que aceita a Cristo pela fé e seu pagamento pela penalidade dos pecados, ele diz, Deus afirma, para todos que creem em Cristo como seu Salvador, não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Que maravilha! Está em Hebreus capítulo 10, versículo 17. Aceite a solução divina de Deus, aceite a solução definitiva de Deus para seus pecados. Tenha paz com Deus por meio de seu Filho. O Filho de Deus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essas palavras saíram da boca do Senhor Jesus, como já disse, e estão registradas em João capítulo 3, do versículo 16 ao 18. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, Pedro pregou a primeira mensagem desta presente dispensação da graça. Sua mensagem foi simples, objetiva e no poder do Espírito Santo, ao ponto de seus ouvintes serem compungidos em seus corações e perguntarem: que faremos, homens e irmãos? Isso está em Atos capítulo 2, versículo 37. A resposta de Pedro começou com a palavra toda importante, ou seja, de sublime importância. Ele diz: arrependei-vos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Mais tarde, quando Pedro e João foram ao templo para orar, eles curaram um homem paralítico e houve grande alvoroço entre o povo. A sua curiosidade e admiração forneceu uma boa oportunidade para Pedro pregar o Evangelho, e ao fazê-lo, ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Pedro, no final, ou melhor dizendo, perto do final do ministério de Pedro, no Novo Testamento, temos a sua última mensagem deste mesmo tema em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, onde Pedro enfatiza a necessidade do arrependimento para receber
A salvação de Deus, diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Através de toda a sua vida de serviço útil, como pregador do Evangelho, a mensagem de Pedro não mudou e ela continuará a mesma até a consumação do século. Arrependimentos dos pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo para ser salvo eternamente para Deus. Esta é a mensagem do Evangelho ainda hoje. Esta é a mensagem que estamos pregando a você. Você precisa, há necessidade de reconhecer os seus pecados diante de Deus. Que você é merecedor do inferno por causa dos seus pecados, pois é para lá que você está indo, se você não se arrepender de seus pecados e buscar a salvação que Deus preparou em Cristo. Sim, se você morrer hoje, nesse exato momento, você vai abrir os seus olhos no inferno. Mas você pode estar pensando, mas como? Meu corpo vai ser sepultado? Sim, o seu corpo vai ser sepultado. Mas a verdadeira pessoa que habitou esse corpo, o seu eu, a sua alma, o seu espírito, vão para a eternidade. E você só pode estar em um de dois lugares, no céu ou no inferno. Para os salvos, a morte é uma porta que se abre para a entrada no céu. Para aqueles que não são salvos, e pode ser uma pessoa religiosa, mas não salva, com a morte, ela abre os seus olhos no inferno. Você já parou para pensar nisto? Não deixe o assunto para quando for tarde demais. No inferno não tem como alcançar esta salvação. Ali o assunto já está concluído. O seu passaporte com a morte está selado para a eternidade. E outra coisa, é você que escolhe o lugar que você quer estar na eternidade. Se você tem deixado o assunto nas mãos do padre, do pastor, do missionário, da igreja, dos seus parentes, não seja tão ingênuo para pensar que eles podem mudar, podem escolher por você aquilo que você não quis escolher. Com certeza eles vão escolher que você está no céu, mas quando você estava vivo, você não quis escolher este lugar e você é responsável por esta escolha. O Senhor Jesus Cristo disse que Deus enviou o seu Filho ao mundo, eu já citei no vídeo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, note, quem? É um assunto individual, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, ele diz, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que as palavras do Senhor Jesus querem dizer, que são muito claras, acredito que eu nem precisava explicar, é que você já está perdido. O que você precisa é de um Salvador. Você não está na UTI no assunto dos seus pecados em relação a Deus, você está morto, você está perdido. O que você precisa é vida. E você pode ter se você quer, se você desejar. Se você está cansado dos seus pecados, se você não está cansado dos seus pecados, o que vamos fazer? Fique neles e você terminará a sua vida como um pecador condenado, abrindo seus olhos no inferno e depois ser lançado no lago de fogo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?